Bom dia, pessoal. Eu vou tratar novamente aqui sobre a investigação que está sendo feita na Fundação Getúlio Vargas a respeito da contratação da Fundação do Banco Próspera para fazer um trabalho para o governo Cabral, cujo resultado o Eduardo Menezes, que era ex-vice-presidente do Banco Próspera, pagou uma propina de 6 milhões, sendo 3 milhões em dinheiro e 3 milhões em vinho. Então eu gostaria de explicar um pouco isso, porque eu vivi dentro da Fundação do Vargas e sei como as coisas acontecem por lá, ou como aconteciam por lá. Primeiro eu quero dizer o seguinte: a Fundação Getúlio Vargas é uma empresa pública, foi feita com dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte brasileiro. Vamos ver aqui a origem da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas foi criada em 1944, com diversas doações, inclusive de praticamente todas as unidades da federação. Aliás, a Bahia, meu estado, deu 500 mil reais naquela época, o equivalente, aliás. Além disso, o governo federal se comprometia, outro sim, a contribuir anualmente para a fundação com uma quantia não inferior a 25% da arrecadação da taxa de educação e saúde. Isso aqui é e como foi criada a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas não tem dono, tem administradores. Os administradores que estão lá na Fundação Getúlio Vargas são eles os maiores beneficiários dos resultados da Fundação Getúlio Vargas. Ok, para nós entendermos esse processo, essa investigação, nós precisamos saber, conhecer um pouquinho sobre o que significa notório saber. Eu tentarei dar uma explicação a mais simples possível para que nós possamos compreender. Notório saber significa uma empresa ou instituição que tenha funcionários de alto nível, né, do mais alto nível, que ao apresentarem um projeto numa instituição governamental, estadual, federal, etc., ele dispense licitação devido ao seu notório saber. Ora, isso foi feito com o objetivo claro de agilizar o processo, de agilizar o trabalho nas empresas públicas. Tá certo? Mas só que o notório saber está sendo utilizado principalmente na Fundação Getúlio Vargas, como nós vemos aí, para ludibriar o fisco, ou seja, se aproveitar da situação. O Banco Próspera, sai na reportagem que o Banco Próspera foi contratado pela Fundação Getúlio Vargas para fazer um trabalho no governo Cabral que gerou essa enormidade de propina. Mas na realidade eu vi muitas vezes na Fundação Getúlio Vargas, e é o caso, são as empresas que vão atrás da Fundação Getúlio Vargas. Uma empresa para fazer um projeto, para apresentar para um governo estadual, como é o caso do Cabral, né? Elas sabem que se for uma empresa notória saber, não vai precisar da licitação. Então o que é que ela faz? Vai à Fundação Getúlio Vargas, e a direção da Fundação Getúlio Vargas está muito à vontade em aceitar fazer esse contrato. Aparece a Fundação Getúlio Vargas, dispensa a licitação, e qual é a janela que abre? Abre uma enorme janela para o superfaturamento e, consequentemente, propinas para diversas pessoas que estão envolvidas, como foi o caso do Banco Próspero, agora para Cabral, de 6 milhões de reais. Quem ganha também são os responsáveis pela Fundação Getúlio Vargas, que assinam esses contratos individualmente na pessoa física. A fundação cabe um percentual muito pequeno do valor desse contrato. Tá certo? Então, isso que acontece. A fundação tem vários contratos sobre isso, desta maneira, feito dessa maneira. Ou seja, ela está burlando a lei ao aceitar entrar com um contrato que não usa um só funcionário ou profissional da fundação para fazer o trabalho. Ora, se o Banco Próspera, né, é que está fazendo o trabalho,
é que deveria ter o notório saber. Se não tem notório saber, vai para a licitação. Se a fundação contrata o Banco Próspera e a fundação não entra com nenhum funcionário, a fundação não tem o notório saber. O notório saber é do Banco Próspera, tá certo? Então não tem uma razão. Esse notório saber está sendo utilizado exatamente isso, para superfaturamento e propinas. É isso que significa notório saber. Bom, está explicado aqui o que eu quis dizer, né, com o notório saber e a contratação do Banco Próspera. O Ministério Público Federal tem o dever de ir a fundo nesta investigação, porque essa contratação do Banco Próspera é apenas a ponta do iceberg. O iceberg é muito maior. Se entrar ali dentro, realmente, Ministério Público Federal, for a fundo, a fundação vai levar um tombo capaz de não se levantar. Muito bem. E, principalmente, eles têm que ir porque não é a primeira investigação que o MPF, que o Ministério Público Federal faz na fundação a respeito de contratos sem licitação. Na época que eu estive lá, eu trabalhei lá, houve uma investigação e eu estava lá sabendo tudo o que estava acontecendo. Então saiu na revista Isto é Dinheiro uma reportagem sobre a investigação da MPF, do Ministério Público Federal, na Fundação Getúlio Vargas, a respeito de contratos sem licitações, do instrumento legal do notório saber que eu estou falando. Encontramos a seguinte informação: nos últimos 5 anos, a Fundação, a FGV Consulting, é um departamento da Fundação, faturou 150 milhões de fontes tão diversas quanto o Ministério da Justiça, a Prefeitura de Curitiba e o Departamento de Aviação. Isso foi lá em 1988, por aí, 1989, por aí. Como é eclético o notório saber da Fundação? É claro que é maracutaia nisso. 150 milhões sobre diversos, olha, Ministério da Justiça, Prefeitura de Curitiba, Departamento de Aviação, e tem muitos e muitos casos que todo mundo sabe disso a respeito desse notório saber da Fundação Getúlio Vargas e como é que está sendo utilizado. Nesta mesma reportagem encontramos a seguinte explicação que o senhor Carlos Ivan Simões Leal, atual presidente da FGV, ofereceu ao Ministério Público Federal, aliás, eu acho que foi ao jornalista, sobre os contratos sem licitação. Candidamente ele disse: só usamos o artifício de subcontratar as empresas de nossos funcionários para não gerar novos encargos trabalhistas. Isso diz tudo sobre o comportamento ético do Carlos Ivan. Ou seja, ele candidamente, ingenuamente, né, responde que burlou a legislação. Que burla a legislação para tirar vantagens fiscais disso. Tá certo? Conclusão: a direção da Fundação Getúlio Vargas deve explicações claras e corretas, inclusive sobre o desvio do objetivo da Fundação que está ocorrendo. Olha só, depois que o Carlos Ivan passou a ser o presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Carlos Ivan é formado, né? Ele tem o PhD em Economia em Princeton, né? Subiu do Simons, etc. Tal, por isso que ele é presidente da Fundação Getúlio Vargas, em função do nome familiar e não de competência. E a maior experiência dele de vida é administrar imóveis da família dele, que, segundo o consta, são pessoas muito ricas que têm muitos imóveis no Rio de Janeiro, e ele administra esses imóveis no Rio de Janeiro, o administrava. Então o que ele faz? Ele entra para a Fundação Getúlio Vargas, ele assume a presidência da Fundação Getúlio Vargas, né? E obviamente vai mostrar o lado que ele entende mais. Então o que ele está fazendo? Está transformando a Fundação Getúlio Vargas numa imobiliária, uma administradora de imóveis. A Fundação ultimamente comprou alguns prédios ali, né? E só atua
imobiliariamente. Parece que querem viver de renda de aluguéis, etc. Tal. Quer dizer, do ponto de vista da educação, o que Carlos Olivan tem feito pela educação? Eu não conheço nada de importante que Carlos Olivan tenha tomado nenhuma direção. O Carlos Olivan, sobre a questão, é uma pessoa que nessa área da educação ele é completamente apagado. Basta ver, Carlos Olivan não escreve um artigo, não é entrevistado, ele talvez tenha sido o presidente da fundação mais oculto que já houve. Porque ninguém fala do Carlos Olivan, ele não se apresenta, ele não dirige projetos, ele não toma iniciativas, ele não aparece na sociedade como presidente da fundação, como um atuante presidente da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é um nome. Não sei se nós nos lembramos muito bem, não é? Que há pouco tempo atrás, na época dos Simpsons, na época do João Paulo Reveloso, na época do Langoni, a fundação estava todo dia nos jornais, com artigos brilhantes do Langoni, do Simons, do João Paulo Reveloso, etc. Tal. Hoje desapareceu, a fundação desapareceu, está completamente desaparecida. Muito bem, meus amigos, só quero dizer o seguinte: eu aconselho ao Ministério Público Federal, né, a entrar profundamente. Isso aí é a ponta do iceberg. Eu acho, não tenho nenhuma prova, não estou acusando, mas eu acho que existe ali muitos projetos, né? Esse tipo aí que o próprio Carlos Olivan entregou, que estão contratando empresas ou funcionários como empresas físicas, né? Como empresas jurídicas, fazendo os funcionários se transformarem em empresas jurídicas e eles serem contratados para evitar encargos trabalhistas. Ou seja, para usufruir ou para enganar a legislação, tanto trabalhista como do imposto de renda. Tá certo? Ok. Um grande abraço e até a próxima. Eu estarei de olho, esperando e aguardando e comentando as decisões que forem acontecendo a respeito dessa investigação. A fundação é nossa, é do povo brasileiro. E o povo brasileiro tem o direito de saber o que está acontecendo lá dentro. Um abraço, Álvaro Guimarães de Oliveira.